Olá pessoal, antes da sequência no vídeo, peço para que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a ter relevância, dê o seu like ou seu dislike conforme você achar melhor. Se você quiser comentar aqui embaixo, vocês fiquem à vontade que a casa é de vocês, ok? E pessoal, não custa nada você se inscrever, é só clicar em inscrever-se, pronto, já está inscrito, ok? Então vamos lá, eu inicio esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você aí, principalmente se você é cristão, você alguma vez já rezou, já orou, pediu para Deus o seguinte: Senhor, mostre-me a verdade de tudo. Mostre-me a verdade, por mais que doa, mas mostre-me a verdade. Não permitas que eu seja enganado. Você alguma vez já falou dessa forma com Deus? Pois bem, é uma pergunta retórica, tá pessoal? Vocês fiquem à vontade se vocês quiserem responder a respeito disso aí, ok? Pois muito bem. Então, gente, hoje o que eu vejo no país é o seguinte: no Brasil, funciona da seguinte maneira, né? Primeiro, nós vamos aqui em um dos itens aqui, no dos mandamentos do comunismo, né? Que diz o seguinte: infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa, né? Nós podemos ver assim, como já falei algumas vezes aqui no vídeo, torno a repetir, que durante muitos anos, muitas décadas, né, sempre foram os veículos de comunicação em massa aí que nós temos hoje, que é chamada a mídia marrom, a grande mídia, as mídias estatais, diga-se de passagem, porque sempre sobreviveram com verbas do governo, verbas gordas do governo, sempre eles quem obtinham o monopólio das narrativas, né, o monopólio da informação. Certo? Então, gente, se a gente for parar para analisar, o seguinte ponto é o seguinte: durante todo esse tempo eram eles quem controlavam a opinião pública, eram eles quem emitiam as informações, né, para a população da forma como eles bem entendessem, certo? E muitas das vezes nós, sem termos nenhum tipo de ferramenta de pesquisa, a não ser o conhecimento próprio ou o próprio veículo de comunicação, ou de repente um ou outro talvez, ou um outro jornalista com uma outra opinião diferente, enfim, para contrapor, era o que nós tínhamos. Né? Hoje nós temos a internet, né? A internet se expandiu. Hoje nós temos o jornalismo independente, hoje nós temos os youtubers, hoje nós temos aqui eu, por exemplo, que venho aqui, dou meu espetáculo, dou as minhas opiniões, faço algumas análises, enfim, né? E coisa que muitos de vocês também podem fazer, evidentemente. Então, pessoal, nós podemos ver o seguinte, que hoje eles não detêm mais aquele monopólio da informação como eles obtinham durante todos esses anos, certo? Hoje nós temos internet, nós temos diversas ferramentas nas quais nós podemos achar o contraponto de tudo isso aí, ok? E o mais interessante de tudo isso é o seguinte, pessoal: a internet evoluiu, trouxe essa novidade para nós, trouxe o contraponto, diga-se de passagem. A grande mídia não evoluiu, a grande mídia continua naquela mesma bolha de sempre, e infelizmente ainda tem muita gente que não se atentou a isso, tem muita gente que acaba infelizmente se pautando muitas vezes, né, por essas notícias que nós temos aí, né, da grande mídia. A desinformação, a mentira, a calúnia, etc, certo? E outra coisa também, né, que faz parte também de um dos mandamentos também do comunismo, que contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os sem pena de expô-lo ao ridículo, a votar somente o que for de interesse da causa socialista. Gente, hoje está mais nítido, hoje está claro, né, que o seguinte:
que o nosso presidente, ele expôs toda a podridão do estamento burocrático, toda a podridão do establishment para fora. Mais do que nunca, hoje, graças à eleição dele, graças a Deus primeiramente, né? E a eleição do mesmo, ele expôs toda a podridão para fora. Eu compreendo o seguinte, evidentemente que ele não pode fazer muita coisa porque amarraram as mãos dele. Amarraram as mãos dele ali, ele não consegue fazer muita coisa. É o STF o tempo inteiro interferindo no governo federal, rasgando a Constituição, na cara dura. E é óbvio que eles têm respaldo também, no caso do Fórum de São Paulo, de todo o comando globalista, não a nível nacional, mas a nível mundial. Estão entendendo, pessoal? Então tudo isso, gente, ainda tem gente que, mesmo com todas essas ferramentas que nós temos, não consegue sair da caixinha e pensar por um instante, ao menos raciocinar, ao menos refletir por um instante o que de fato está ocorrendo, o que de fato ocorre hoje no país, né? Quem está com a verdade, quem está com a mentira, quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, quem está manipulando, quem está caluniando e etc. Nós podemos ver aí agora essa semana a questão da mídia aí, falando a respeito dos gastos do governo do ano 2020 com alimentação, a polêmica do leite condensado que virou meme aí na internet, 15 milhões de reais com leite condensado, meu Deus do céu, como se de fato o próprio presidente, ele consumiu esses 15 milhões de leite condensado durante o ano, não é possível. Mas qual que é a ideia disso aí, pessoal? É um modus operandi. Qual que é a ideia? É dar a entender ao público de que isso foi desviado, isso chama-se lavagem de dinheiro, tá certo? Então ele lavou o dinheiro na questão da alimentação, na questão de mercado, ou seja, sendo que não é só o Planalto, mas existem todo um corpo de ministérios ali dentro também. O Ministério da Defesa, que é o que mais gastou durante o período de 2020, porque ele tem um efetivo, tem as tropas, tem as Forças Armadas, nas quais eles têm que manter também. Agora, em detrimento de alguns, se fosse depender da grande mídia, coitado, o soldadinho lá que está lá no campo, lá está em treinamento lá durante todo esse período de pandemia aí, por exemplo, que eles não pararam, eles morrem de fome. Certo, gente? Então, é um absurdo, gente, é um absurdo. Assim, tem certas coisas que, olha, é aquilo que eu sempre falo. Ah, mas por que você ainda você defende o presidente Bolsonaro? Eu realmente defendo mesmo. Eu votei nele lá, ele pediu um voto de confiança, e está aí. Eu ainda estou defendendo o presidente. Eu só vou deixar de defendê-lo a partir do momento que ele fizer algo muito grave, como, por exemplo, foi comprovado que ele desviou dinheiro. E está condenado, e foi comprovado, está aqui todas as provas de que o mesmo está tramando um projeto de poder totalitário contra o povo, o que não tem acontecido até agora, nenhuma e nem outra. Tá certo? Então, pessoal, vamos começar, se atentar mais nessa questão, o que é verdade, o que é mentira, certo? Se você não tem conhecimento da verdade, peça a Deus. Conhecimento da sabedoria, peça a Deus, sabe? Eu não estou dizendo que eu sou sábio, eu sei de todas as coisas, eu sei de toda a verdade, não, mas simplesmente eu consigo raciocinar, eu consigo refletir e chego num contraponto. Eu não me pauto por grande mídia, eu me pauto por mim mesmo, eu busco as minhas análises e tiro as minhas próprias conclusões. Não estou dizendo que o Bolsonaro é o maior santo do mundo, não é isso. Ele é falho, ele é cheio de falhas, certo? Ele é um ser humano. Mas sim, ele é um cara honesto. Até então, até que me provem ao contrário, ele sim tem sido um cara honesto. E se ele tem conversado com ratazanas lá no poder, é porque infelizmente ele precisa conversar com as ratazanas nos quais o povo votou.
para deputado federal, para senador, para governador, para prefeito. E infelizmente, ele precisa conversar, ele precisa ter diálogo. Ou você acha o quê, meu filho? Você acha que décadas e décadas de aparelhamento progressista no estamento burocrático do nosso país vai se resolver em 2 anos? Você tá louco, meu filho, você tá brincando com a minha cara. Não é assim de uma hora para outra, em 2 anos, que vai resolver o problema. Não, muito pelo contrário, isso leva tempo. Ok, pessoal? Fica o recado de hoje aí para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.